conhecimento. E a gente precisa buscar esse conhecimento todo o tempo, né? Estamos aqui para isso. E eu assisti uma palestra dela que foi exibida no dia 9/6 do ano de 2024. Chama Camadas da Mente e os Níveis da Consciência. Depois eu posso até colocar lá no Frequência, no WhatsApp, o link para quem quiser se interessar em saber mais sobre esse assunto. E também trouxe para compor, né, a nossa base espiritualista franciscana, o livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Também é um livro de cabeceira muito interessante para o nosso aprendizado do dia a dia. E o tema, ele fala sobre o olhar da alma, como esse olhar da alma transforma a consciência, a nossa consciência ativa, não adormecida, colocada em potencial. E o que é a consciência? Como ela se expande? Como podemos acessá-la no nosso dia a dia, nos desafios, nas escolhas, nos relacionamentos? Então, com muita simplicidade, eu vou trazer a minha reflexão, que vocês ouçam, e se fizer sentido para vocês, que vocês coloquem em prática. Aqui nós não estamos para falar para vocês acreditar no que a gente está falando, e sim para instigar, né, a buscar mais conhecimento, para fazer sentido e colocar na prática mesmo do dia a dia. A consciência é como um olho que enxerga, mas não são os olhos físicos, e sim os olhos da alma. Na etimologia, né, no significado da palavra consciência, da origem latim, refere-se à capacidade de ter conhecimento em conjunto com algo ou alguém. Ou seja, de ter conhecimento de si mesmo e do mundo ao seu redor. A consciência, ela nos conecta. Ela faz com que nós nos sintamos uno. Nós e o Pai. Nós e o nosso irmão do lado. E a professora Helena, ela traz uma explicação dessas consciências em níveis de esfera, para a gente entender como a gente chega um pouquinho nessa consciência. A consciência é uma percepção, é a percepção nossa do nosso lado de dentro, muito pouco explorada, porque a gente percebe mais o fora, o dentro a gente vai meio que boicotando. E quando a gente percebe o lado de fora, é porque ele é palpável, ele é visível, ele é mais fácil da gente acessar. O de dentro incomoda, dá trabalho, e muitas vezes a gente não quer esse trabalho, né? De olhar para dentro. E as consciências, elas têm camadas, elas têm esferas. E à medida que nós vamos colocando em prática, ela vai se expandindo. E hoje a intenção dessa reflexão, não é uma palestra, longe de mim ser palestrante, estamos estudando juntos, é para a gente começar a colocar em prática a nossa consciência. Entender que ela existe a todo momento. Ela vai transitar por essas esferas que eu vou dizer, mas ela existe. É só a gente ativar. Então, nós temos a consciência instintiva, que ela é ligada à sobrevivência, prazer e medo. Aí eu trouxe um exemplinho aqui para ficar mais fácil. A consciência instintiva, um exemplo prático, é uma pessoa que, ao se sentir ameaçado, no trânsito, a gente sempre traz esse exemplo aqui, né? Reage imediatamente. Já grita, buzina, xinga. Essa é a consciência instintiva, de se proteger.
de comer, não passar fome, preciso trabalhar, aquela coisa, né? É de sobrevivência. E é o que a gente não pode deixar acontecer. Estar sempre nessa consciência instintiva, dominando o nosso impulso. Porque a instintiva a gente reage por impulso. Não dá tempo de pensar. A gente não raciocina, a gente só reage, né? E aí a segunda esfera da camada da consciência, ela se chama emocional, que está ligada aos sentimentos, afetos, aprovação. E ela está ligada às pessoas mais próximas de nós. Aos nossos parentes, familiares, companheiros, filhos, colegas de trabalho, é aquela circunferência mais próxima. Então eu não consigo enxergar o outro como um todo. É só ali, o que está à minha volta. É o emocional, o sentimental. E um exemplinho rápido, alguém que se sente rejeitado. Um amigo vai fazer uma festa, você nem é tanto amigo assim, mas você queria estar na festa. Você não é convidado. Você fica muito chateado. E aí você já arruma um monte de adjetivos, né, para aquela pessoa que não te convidou. E aí você cria uma mágoa. Aí você cria aquele ranço. Ela não é tão minha amiga assim, né? Não me convidou para a festa. E já vai criando uma consciência emocional negativa. Então é uma carência, né? Que está dentro de nós e a gente não percebe de alguma forma. Uma insegurança de não ser aceito, de não ser aprovado. Que também é uma forma da gente trabalhar. Não me convidou? Tudo bem, tranquilo, tem às vezes o buffet pequeno, vai sua família, né? Vamos pensar de outro lado, né? É essa consciência que a gente tem que trazer. Vamos ampliar nosso horizonte. Vamos pensar sempre para o lado mais positivo. Aí nós temos a consciência racional, que é o pensamento lógico, é o pensamento, é a lógica, são as escolhas. E no exemplo prático, por exemplo, diante de um conflito familiar, que a gente quase não tem, né? Muito difícil ter conflito familiar. Ao invés de você reagir, discutir, brigar, bravejar e sei lá mais o que a gente acaba perdendo a cabeça, né? Às vezes, é melhor se aquietar. Pensar, refletir, entender, compreender. Por que será que está acontecendo aquilo? Porque às vezes você acha que o problema é do outro, mas você também tem parte do problema, né? Só que você não enxerga o seu lado. Então esse é o racional. A consciência intuitiva. Essa é o que nós estamos aqui hoje. A gente ativou a nossa consciência intuitiva. E vou juntar com a espiritual, que é a próxima. São propósitos, valores, e são valores eternos, aqueles que a gente leva por toda a nossa eternidade. A consciência espiritual é o amor universal, a sabedoria divina, é a unidade, é o pensar num todo, é o pensar o bem não só para mim, mas para o todo. E quando a gente pensa no todo, a gente se conecta com o amor de Deus, com a esfera mais alta e elevada da consciência, Deus de amor. E à medida que nós vamos praticando todas essas esferas, nós vamos melhorando, nós vamos passando de fase. E hoje, no mundo que a gente vive, no momento que nós estamos, no momento que todo mundo fala, né? Estamos no mundo de expiação, provas e expiação, seguindo por um mundo de regeneração. E para a gente estar nesse mundo regenerado, a gente precisa dessa consciência ativa, dos nossos atos, a todo momento. É quase que um Wi-Fi ligado. Tudo que a gente está fazendo, se está certo ou se está errado,
se é o melhor de todos, então eu tô dentro dessa consciência divina, de expansão. E aí, nada melhor, eu trouxe aqui um trecho para a gente acessar essa consciência divina, um trecho do livro, né, que eu falei, Simplesmente Francisco, de Zé Carlos de Luca, chama Somos Um. E uma pequena frase do Livro dos Espíritos: gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Uma das virtudes que mais admiro em Francisco é a consciência que ele tinha a respeito da criação de Deus, em todos os seres humanos, animais e na natureza em geral. Francisco viu o divino permeando a vida na Terra. Por isso, tinha profundo respeito, reverência e amor pela obra de Deus. Francisco olhava para além das aparências. Diante do mais periculoso malfeitor, ele era capaz de enxergar a centelha divina que escondia no homem abominado pela sociedade. Francisco beijava as pústulas dos doentes mais asquerosos, porque via Deus escondido nas lágrimas de quem sofre. Sempre tratou os animais como irmãos seus, respeitando-os e os protegendo. Francisco louvava a Deus com todas as suas criaturas, citando o irmão Sol, por ser belo e radiante. Fala da irmã Lua e das estrelas claras, preciosas e belas. Também glorifica o irmão Vento, o ar, as nuvens, o sereno. Igualmente agradece a Deus pela irmã Água, que é muito humilde, preciosa e casta. Não se esquece de louvar a Deus pelo irmão Fogo, que ilumina a noite, e não deixa de reverenciar Deus pela Mãe Terra, que nos sustenta e produz diversos frutos, com coloridas flores e ervas. Francisco vivia num estado de fusão com toda a criação divina, enquanto a maioria de nós vive num estado de separação. Temos uma espécie de catarata espiritual que impede que nos vejamos como unos, isto é, unidos, integrados, influenciando e sendo influenciado, ao mesmo tempo, todos interligados pela mesma rede cósmica, cujo programa é amai-vos uns aos outros. O egoísmo é o vírus que nos cega para a unidade divina e que tanto nos faz sofrer individualmente e coletivamente. O olhar cósmico de Francisco, olhar integrado, uno e, portanto, fraterno, é mais do que urgente para os dias tão difíceis que a humanidade atravessa. Em Francisco, o Evangelho deixou de ser uma utopia para ser um código de conduta tão possível quanto imprescindível para a nossa felicidade, como também para a própria sobrevivência. Por que eu trouxe esse texto? Para mostrar o grau de consciência que Francisco chegou. Ele já nasceu assim? Não. Ele foi galgando, né? Ele foi se descobrindo, autoconhecendo. E assim nós estamos aqui, para progredir, para nos modificar. Todos nós temos desafios, todos os dias. Mas se a gente sempre encarar esse desafio como um peso e não como um aprendizado, a gente não sai do lugar. E aí a gente reprova igual na escola. Se não passar de fase, reprova. Por isso, nós temos a oportunidade de reencarnar e de escrever as nossas histórias, vida afora, de formas diferentes, melhores, né? E se a gente colocar consciência nesse modo espiritual, intuitivo, na maior parte do tempo, que não dá para ser anjo, né, todo tempo,
mas a gente pode tentar fazer o nosso melhor, nós vamos aprendendo e aí vai ficando fácil de manter uma consciência mais amorosa e fraterna conosco e com o próximo. A vida ela é pedagógica, cada desafio é sim uma oportunidade de despertar. Um exemplo, quando alguém nos ofende, essa também a gente sempre coloca aqui, né, como exemplo. Nós podemos reagir ou refletir sobre. A maioria das vezes a gente reage, porque fere o nosso ego. E quando fere o nosso ego, a gente está num limite de atenção. Eu falo que, aí é coisa minha, não foi a professora que falou não. Eu acho que a consciência é como se fosse um sinal de semáforo, sabe? Se tiver verde, você está com a tua consciência limpa, tranquila, está tudo bem, está tudo certo. Se amarelou, é porque é bom repensar, refletir e tomar uma decisão mais acertada. Agora, se vermelhou, meu amigo, aí o negócio ficou feio. Porque o mal que a gente pratica para nós também estamos praticando para o outro. O mal que a gente pratica para o outro, nós estamos prejudicando a nós e o nosso entorno. Pode perceber. Se tem uma pessoa que está com problema, muitos de nós, às vezes, a gente não está num dia bom. E aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, está mal-humorada hoje. No trabalho tem muito disso, né? Não pode nem olhar para aquela pessoa hoje. Nem entra na sala. Mas aí a gente prefere, na nossa consciência, olhar no instinto de crítica, de julgamento, ou a gente vai para o intuitivo espiritual de tentar acolher aquela pessoa, de tentar ajudar, saber se você pode fazer o dia dela melhor, a semana dela melhor. E se não dá para ter acesso com conversa, faça uma oração, envie a luz para ela. Então, são essas formas que nós vamos trabalhando em ativar a nossa consciência. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, diz, se alguém bater em você numa face, oferece-lhe a outra, concede-lhe a outra. É difícil? É difícil, mas é possível. E muitas vezes a gente não perdoa, né? E na passagem de Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, às vezes, aquela pessoa te magoou. Aí você fala, poxa vida, nossa, por quê? Eu merecia isso? Às vezes ela não está no nível, na fase, na esfera de consciência, para entender o que ela fez. Ou nós não estamos na fase dela para entender o que ela fez. Então, o melhor nessa hora é perdoar, como diz o Evangelho, né? E assim a gente vai trabalhando, fortalecendo essa consciência com a prática. E o exercício de empatia e a presença ativa, ela faz com que essa prática seja diária. E aí eu recomendo para vocês, eu já fiz. É uma forma de você sentir, porque consciência é percepção, é sentido. Então, em algum momento que você estiver em casa, ou no jardim, caminhando, onde você sentir que você quer fazer essa prática, coloque a sua consciência em algo ou alguém. E tenta colocar no lugar desse algo, desse alguém. No seu animalzinho de estimação, numa planta. Olhar para o seu animalzinho de estimação, saber o que ele está sentindo. A sua planta, ela recebe uma luz adequada para ela se sentir forte, alimentada? A gente já pensou nisso?
Porque nós fazemos parte do todo. O seu vizinho, o seu familiar. Muitas vezes a gente não sabe o peso que ele está carregando, né? Então, de repente, a gente pode estender a nossa mão, nosso olhar franciscano, abraçar, tomar um café, fazer algo que faça bem para os dois, porque é recíproco. O que eu faço de bem para o outro, automaticamente estou fazendo para mim. E assim é na natureza. O cuidar da natureza, de todos os reinos, né, que a gente fala, animal, vegetal, mineral, todos somos um. E esse exercício, quando vocês fizerem, vocês estejam entregues para se colocar no lugar daquele algo ou alguém. Vocês vão sentir o divino em vocês. Pode ter certeza. Vai ser uma experiência incrível. Hoje eu não trouxe, eu ia trazer uma orquídea que eu comprei para minha primeira palestra, meu primeiro desafio aqui. E, por incrível que pareça, ela não caiu uma pétala dela até hoje. Foi em abril, acho que a minha palestra. Eu nunca vi isso. E todo dia eu converso com ela e falo, fica firme, até a próxima você vai comigo, mas hoje eu esqueci. Então, faz parte de nós, né? Alegra a nossa vida, é vida. É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. Então, hoje, esse chamado de despertar para a consciência, por olhar a vida com essa expansão, com essa abertura, e sair do piloto automático, do que nos consome, né? Se hoje a gente está com um problema financeiro, estou com uma doença que está, de repente, me atrapalhando muito, relacionamento, enfim. Procure expandir esse olhar como, bom, Deus cuida de mim, Ele sabe o melhor, eu preciso passar, eu vou vencer. E confia que a espiritualidade está do seu lado, te guiando, te iluminando como um farol, para você vencer essa prova. E a gente vence. E aí, para treinar, assim, também uma forma de treinar esse ativar da consciência, eu coloquei alguns pontos. Julgar com compaixão, fazer escolhas pensando no coletivo, reconhecer ciclos e valorizar o presente, dormir com a alma em paz. Difícil às vezes, né? A gente vai dormir e está cansado, pensando nos boletos. Mas esse dormir em paz que eu quero dizer é assim, se a gente está fazendo bem para nós, está fazendo bem para o outro, estamos andando no caminho certo. A nossa consciência, ela vai nos julgar quando a gente fizer alguma coisa errada. Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, ninguém vai ficar sabendo. Mas a sua consciência sabe. E ela vai ficar te mostrando a todo momento que você fez errado e que você precisa corrigir, que você precisa aprender. Então, a consciência também é esse julgamento. Ter coragem para pedir perdão, perdoar, recomeçar e substituir o ego pelo bem comum. Então, essas práticas para ativar a consciência no nosso dia a dia. E para finalizar a nossa noite, eu queria terminar dizendo o seguinte: quando a gente atinge a consciência espiritual, nós atingimos o melhor para nós. E é importante que a gente também, nessa visão de uno, levamos esse bem para o outro. E nessa noite de hoje, nós estamos aqui unidos no propósito de amor, de luz, de cura, de acolhimento franciscano. É um ambiente, uma energia que muitas vezes a gente não quer nem sair daqui,
ou não vê a hora de voltar. Então, se isso te faz bem, compartilha, traga pessoas para sentir o mesmo. Faz parte também da consciência espiritualista ensinar e mostrar para o outro o que fez bem para você, também pode fazer bem para ele. Acessar a nossa pureza do coração, desejar o bem, não só para nós, mas para todos. Tudo acontece porque é um chamado para crescer. E hoje nós estamos aqui com mais um chamado para crescer e evoluir nessa jornada. É chegado o momento de assumirmos o leme do nosso barco, com coragem, com fé, com esperança, com entrega. E não deixar com que o mundo arraste a gente para qualquer lado. E eu finalizo com uma frase do psiquiatra Augusto Cury, que ele diz assim: eu decido ser autor da minha própria história. Então, que sejamos autores das nossas próprias histórias. Que assim seja. Obrigada. Você acha que cabe a música? Cabe? Isso que você quer convidar para uma reflexão, ouvindo essa música. A gente sempre acaba com uma oração, né? E eu escolhi uma música que é uma oração. E eu convido a todos que se entreguem para esse momento dessa música, que ela é acolhedora. Precisa aprender um pouco.